Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestres do Pedal. Hoje o nosso episódio de número 24. Eu sou a Grazi Michelucci, já vou deixar aqui o convite para você que já está aqui conosco no YouTube. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, depois vai lá, dá uma olhadinha na nossa página do Instagram, segue lá também. Lá a gente faz as nossas divulgações e tem bastante conteúdo legal. Hoje eu estou aqui com um convidado que veio lá de Curitiba para conversar com a gente e contar uma grande aventura que ele viveu. Hoje aqui com a gente, Thiago Fantinatti. Thiago, boa noite e seja muito bem-vindo ao Mestres do Pedal. Boa noite, Grazi. Obrigado pelo convite. Adorei conhecer vocês. Já sigo vocês há algum tempo e foi muito legal vocês me chamarem assim e estamos aí. Vamos ver. Que legal, né? A gente até já conversou um pouquinho antes, claro, né? Já falei para o Thiago que já tinha lido o livro dele até antes do projeto do podcast. E quando a gente pensou no projeto, foi um dos primeiros nomes que eu pensei. Falei, dia eu vou entrevistar o Thiago. Não imaginava, não. Que legal. E está acontecendo hoje, né? Vou deixar aqui já um agradecimento, então, para os nossos patrocinadores também, a Opa Beer, né? A Opa Beer, essa indústria de bebidas aqui da cidade, que produz aí uma linha de cervejas premiada e também produz a Radler, que é o drink do ciclista, e com uma linha aí de energéticos e agora também de refrigerantes. E a Pedalize, aquele centro de convivência do ciclista aqui em Joinville. Se você estiver passando por aqui, procura a Pedalize, vários serviços, vocês vão ser acolhidos ali pela família do Carleto, pela Denise, pelo Luiz Carleto, pelos filhos dele, que dão toda a assistência, que promove aí uns pedais bem legais aqui pela região rural da cidade. Então não perca a oportunidade se você estiver passando aqui pela nossa região. E agora a gente vai trilhar sonhos. Os sonhos que o Thiago trilhou, vamos trilhar um pouquinho esses sonhos com ele. O Thiago, para quem ainda não sabe, o Thiago um dia ele subiu na bicicleta e ele pedalou por 365 dias pela América do Sul. E agora a gente vai conhecer um pouquinho essa história, né, Thiago? Mas antes da gente entrar nessa história, né, que é o nosso auge aqui hoje, nós vamos conhecer um pouquinho do Thiago, então. O Thiago, antes do Thiago começar a trilhar esse sonho, né, quem era o Thiago e qual a relação do Thiago com a bike, né, que levou ele para esse projeto? Bom, a relação com a bike, eu tive uma relação muito saudável, como quem já andou de bike na infância, na adolescência teve, né? Altas aventuras, tombos. Só que eu abandonei a bike quando comecei a trabalhar. E aí fiquei um pouco sedentário, alguns anos, assim, sem subir na bicicleta. E aí, por volta de 2004, eu fiquei sabendo da história de um brasileiro que tinha dado a volta ao mundo de bicicleta. E aí, eu me interessei novamente pela bike e comecei a pedalar. Em 2007, eu comecei a voltar a pedalar. E a ideia de fazer a viagem começou a ficar cada vez mais forte na minha mente, até que tive que fazer. Como é que você elaborou esse projeto? Assim? Você se recorda de quando você pensou assim, eu vou sair pelo mundo de bike? Acho que eu sempre fui muito aventureiro e eu tinha uma fascinação pelo sul do continente, assim, o extremo sul da América. Eu sempre quis conhecer, antes mesmo de querer viajar de bicicleta, eu já tinha esse sonho de ir para lá. Eu me lembro na infância mostrando desenho de mapas para amigos então isso acabou se juntando com a bike, né? E esse desejo de viajar pelo continente e conhecer as belezas da Patagônia. Eu acabei trazendo isso e falei, por que não de bicicleta, né? Vendo a história de outros, eu citei o brasileiro que deu a volta ao mundo, foi o Antônio Olinto. Eu sempre gosto de falar dele porque foi a obra dele que me inspirou. E aí ele fez isso nos anos 90. Foram 3 anos de viagem. Então, tendo essa referência, me ajudou bastante, assim. Eu pude conhecê-lo pessoalmente também e falar, não, é isso mesmo que eu quero. E fiz uma viagem de teste também.
Antes da viagem grande, eu fiz uma viagenzinha de teste, de uma semana, para ver como é que são os perrengues, para sentir na pele as dificuldades e ter certeza realmente que era isso que eu queria. Você queria. E como é que foi a sua preparação, Thiago? Assim, quanto tempo, né? Então, de surgir a ideia e de você realmente sair. E o que você fez nesse período, assim, tanto de preparação física, equipamento, a mente ali, né? Que tem que também estar bem preparada, né? Bom, eu comecei a treinar. Eu tinha um amigo que ele comprou a ideia da viagem comigo e começou a treinar para ir comigo, o Martinho, lá de Ourinhos, de onde eu saí. Eu morava em Ourinhos, interior de São Paulo. E a gente começou a treinar todos os finais de semana, pedalando sábado e domingo, naquele sol quente do interior, que nem está hoje aqui em Joinville, de 30 graus. Ainda está calor, né? Tá 39 graus aqui hoje, tá? Para quem não conhece Joinville, a gente está no inverno. E aí foi assim, a gente foi treinando não só a parte física, mas também entendendo como deve se comportar na estrada. A estrada é complicado, né? A segurança não depende só de você. Então, saber se comportar na estrada é importante. Então, foi um ano com ele, todos os finais de semana, pedalando, descobrindo como se comportar na estrada, testando os limites do corpo. Eu tinha 27 quando comecei a treinar com ele, com o Martinho. O Martinho já tinha uns 40. Então, para ele foi também um trabalho bem legal, assim, de ver o desempenho dele melhorando, sabe? E assim foi um ano, né? E nesse meio tempo eu fui adquirindo equipamentos, tentando alguma forma de apoio com algumas pessoas, algumas empresas, né? Um ou outro apoio acabou acontecendo. E me desfiz de um bem, que era o meu carro, para poder bancar essa viagem. Né? Marquei a data e fui. Foi. Quando você contou isso para os seus pais? Eu vou sair de bicicleta pelo mundo. Eu estava um pouco apreensivo, porque assim, ninguém espera que o filho vai com 28, 27, 28 anos, sair do trabalho para fazer uma viagem de bicicleta. Então, mas a hora que eu contei para eles, eles me apoiaram na hora, sabe? Olha só, que legal. Foi bem legal. Então, coraçãozinho apertado da mãe, provavelmente, sim. Mas... E eles me apoiaram na hora e foi, assim, muito bom ter o apoio deles. Foi sensacional, assim. Que legal. E eu acho bom, assim, até a gente falar, né, frisar, né, Thiago, que isso foi em 2000 e... Eu comecei a viagem no final de 2008. 2008, né, a tecnologia não estava no nível que a gente estava hoje. Não, então parece você que faz saiu, tanto tempo, mas foi ontem, né? Então você não se comunicava com eles com frequência. Difícil, Cheguei a ficar mais de uma semana sem falar com os meus pais. Sem notícias tuas. Eu viajei numa época pré-redes sociais, então isso foi bom também, que eu viajei muito para mim. Então não tinha aquela neura de ficar postando, tem que fazer o post, eu tô aqui, não sei o que e tal. Então foi bem leve nesse sentido, assim. Viajar mais offline mesmo, sabe? Então foi um ponto positivo, eu acho que foi um ponto positivo. Que legal. Quando você começou, já de partida você sofreu um acidente, né? Foi, eu quebrei o braço no segundo dia. E como é que foi? Eu estava numa descida, junto com o Martinho, né? Aqui no interior do Paraná, no norte do Paraná, era o segundo dia de viagem. E aí, descendo rápido, eu acho que o degrau do acostamento me derrubou. E foi tudo muito rápido, eu voei longe, assim, e me machuquei bastante, me ralei inteiro e quebrei o braço, né? Aí voltei para casa. Frustrado, mas já com a intenção de retomar a viagem. Não entendeu assim, isso é um aviso ou não vou mais? Foi bom o retorno para eu repensar a minha bagagem. Eu tirei, acho que 30% ou 40% da minha bagagem. Nesse retorno para casa, estava levando muita coisa. E aí deixei a bike mais leve, ficou mais estável. E também acho que eu caí por causa daquela tensão do início, não sei, acho que tinha realmente que acontecer. Não era para ser naquele dia ainda. E aí 56 dias depois eu voltei do mesmo lugar que eu caí, deixei o gesso lá na beira da estrada
E, Agora eu vou. e aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí passei por Curitiba, que é onde eu moro hoje. Passei aqui por Joinville e segui E seguiu. Uhum. rumo sul. Como é que foi o teu trajeto? Que países você andou? Que quilometragem você fez? Eu fiz toda a costa sul do Brasil, né? Todo o litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Paraná, passando pelo meio, saindo por Curitiba. Aí entrei no Uruguai, fiz todo o litoral uruguaio, a primeira vez que saí do país, inclusive. E fiz toda a costa argentina, até a Terra do Fogo, até o extremo sul da Argentina, que é para onde está indo o Léo, agora Leozinho naquele tá, pedal doido dele lá. Ele está chegando em Ushuaia, falta só 2.000 quilômetros para ele fazer. 4, 5 dias ele faz. O meu ritmo era um pouco mais lento. Eu demorei 111 dias para chegar em Ushuaia, né? Então, assim, é um ritmo diferente e sem muita regra, tá? Não era assim, aquela, vou ter que fazer tanto nesse dia, Sim. tanto no outro. Era o que dava, o que acontecia. Às vezes encontrava gente pelo caminho e cancelava o pedal do dia, porque estava legal ficar ali e coisas assim, sabe? E depois do extremo sul da Argentina, eu subi pela costa do Chile. Aí você cruza a cordilheira várias vezes, Chile, Argentina, porque o relevo força você a fazer isso. O gelo força você a fazer isso. E depois norte do Chile, Atacama, Bolívia, já entrando na alta cordilheira, 4.000 metros de altitude, Peru, e depois descida para a Amazônia peruana, e entrei no Brasil pelo Acre ali. E fui até Porto Velho, onde o pedal acabou em Porto Velho, em Rondônia. Depois eu desci de barco o Rio Madeira e o Rio Amazonas até Belém. Aí lá em Belém, eu falei, deixa eu ver, será que eu sigo? Eu cheguei a telefonar para meu pai e falar assim, pai, eu acho que eu vou descer o litoral de bike até em casa. Mas daí... Era São Paulo ainda que você morava nessa época. Interior de São Paulo. E aí, mas daí eu... Terminou ali. Não, era ali. Sabe, foi suficiente. Eu queria rotina. Chega uma hora que a falta de rotina, pelo menos para mim, ela me cansou e eu queria saber como que ia ser o meu dia, porque a estrada é uma surpresa constante, cada dia é um dia diferente. E eu queria ter uma rotina. Queria voltar para o teu dia a dia. Bizarro, mas é verdade. Esse roteiro que você fez foi o roteiro que você planejou? Ou mais ou menos. Algumas mudanças no mais caminho? ou menos. Eu tenho um desenhinho do mapa que eu não trouxe aqui para vocês. É aquele que tem no livro, ali no início? Não, ele ia até o Equador. Eu não entrava ali no Peru e ia pro Acre ali. Eu seguia até o Equador e desceria daí o Rio Amazonas inteirinho, desde o Peru, norte do Peru. Seria um trecho um pouquinho maior. Mas aí, por coisas que foram acontecendo, eu decidi entrar ali pelo Acre, para pegar a interoceânica ou a transoceânica, que é a estrada que liga o Brasil ao Peru, que é muito bonita. E foi uma recomendação de um brasileiro que eu conheci lá no meio do deserto, do Atacama. Assim, ao acaso. Eu estava dormindo depois do almoço no meio do deserto. Ele estava pedalando também? Não, ele passou de moto. E aí a gente trocou umas mensagens por e-mail durante os dias que vieram depois, porque o e-mail era o meio de comunicação mais ágil na época. E aí ele falou, por que você não vai para a interoceânica? Aí eu falei, tá bom, eu vou ver como é que é. E foi um deleite, assim. Quantos quilômetros você pedalou? Deu 15.378. Isso medido com GPS, Isso né? pedalando? Eu tinha... Assim, quem é novo não sabe, mas 2008 para 2009, o smartphone ainda não tinha decolado, né? O primeiro iPhone foi feito em 2007, então não tinha aplicativo. Existia um monte de aplicativo como hoje. Não tinha Strava. Então tinha um aparelho de GPS. Rudimentar, muito robusto, que media todos os pontos do meu trajeto durante a viagem e a quilometragem. E um computadorzinho de bordo normal também para ter duas medições, digamos assim, caso uma falhasse, né? Então essa medida é bem precisa. Bem precisa. Então sabe exatamente. Foi isso mesmo. Pedalei, não deu para enganar. Não dá para enganar, não. E deu exatamente 365 dias. 364.
Mas 365 fica mais bonito, vamos arredondar então. E tem um trecho da viagem que eu não tenho no livro, né? Que depois de Belém do Pará, eu ainda fui para o Rio de Janeiro e fiquei 10 dias no Rio de Janeiro. Que a meta era voltar para casa sem dinheiro nenhum, né? Ainda tinha um troquinho, tinha um então troquinho vou para gastar. E aí eu fiquei no Rio ainda mais uns 10 dias para depois ir de ônibus para casa dos meus pais lá em Ourinhos, que logo depois eu já comecei a escrever o livro, né? Uhum. É isso que eu ia te perguntar. Uhum. A ideia, né? É o livro, é o Trilhando os Sonhos, 365 dias de bicicleta pela América do Sul. Você já tinha ideia de escrever sobre isso? Ou... Já. Como é que você organizou tudo isso? Eu já tinha sim, isso me ajudou bastante, porque eu ia anotando no celular. Eu tinha um smartphone da época, que era um Palm, que é aquele que tem um tecladinho embaixo, assim, sabe? Sim. E ele era bem legal. Consegui até atualizar meu blog online, assim, em algumas localidades. E eu anotava coisinhas básicas do dia no celular. A quilometragem do dia, algum fato importante do dia. Por exemplo, furou pneu, choveu, conheci fulano, fulana. E aí isso serviu depois de um log de viagem para mim, que é o log que tem no finalzinho do livro. As últimas páginas do livro tem esse texto do celular no livro ali. E então isso me ajudou, né? Mas quando eu comecei a escrever, eu estava escrevendo coisas que eu vivi um ano antes. Então teve esse exercício de trazer as coisas na memória, cruzando fotos, vídeos, as anotações, para poder fazer isso. E a maior parte do livro saiu nesses primeiros 3 meses, assim, na casa dos meus pais. Foi uma avalanche de coisas, assim, eu não parava de escrever, sabe? E... Quanto tempo levou, assim, para você começar a escrever? Até terminar, agora terminei 1 ano e meio. Então o livro deu mais trabalho que a Deu viagem. Mais, E assim, livro é assim, você escreve muito nos primeiros dias, depois pouco e vai diminuindo. Chega uma hora que você abre o arquivo e fala assim, deixa eu ver aqui. Aí você muda uma vírgula e não está inspirado, e aí fecha e volta outro dia, Outro dia abre de novo, começa, não gostei. É um empreendimento mesmo, assim. Né? Mas você estava dedicado exclusivo a isso? Não, estava trabalhando. Depois desses 3 meses na casa dos meus pais, eu fui para São Paulo e voltei a trabalhar. Vida que segue, voltei a trabalhar, e aí... à noite só que eu mexia no livro, né? Só à noite. Durante a tua viagem, você fez um planejamento, você ficou aí 1 ano planejando, né? E o que saiu totalmente fora do teu controle? Ai. Além da queda e a fratura? Essa parte. Primeiro tempo, eu acho que eu queria fazer em 8 meses, demorei 1 ano. Né? Chegou uma hora da viagem que eu vi que tempo realmente não era importante. E uma coisa, eu queria muito visitar lugares e eu encontrei gente. Então, a minha história é cheia de gente, meu livro é cheio de história de gente, né? Você vê os títulos, assim, né, dos trechinhos do livro são nomes de pessoas, né? Então, isso me surpreendeu, assim. Essa coisa positivamente, então saiu do planejado, mas de uma forma positiva. E as pessoas contribuíram demais para a vivência que eu tive, sabe? A experiência que eu tive na estrada. Além de só tirar fotos de lugar bonito e tal. São as pessoas que fazem a diferença na vida da gente, né? Dentro e fora da viagem, né? Na vida, é assim que funciona, né? E quando você falava que você estava viajando, estava cruzando a América do Sul... Isso é legal. Como é que era isso? Isso é legal. No começo você responde. Conta a história longa. E depois você cansa de responder a mesma pergunta e fala, estou indo até a cidade próxima. Só quando a pessoa realmente vale a pena, que você vê que vai render alguma coisa, uma amizade, uma vivência... Aí você conta a história completa. Né? Então tem esse lado de você saber, não ter que contar todo dia a mesma história para todo mundo que te pergunta, sabe? Cada dia você está num lugar diferente, num posto né? de combustíveis, vai pegar uma água, vão te perguntar de onde você está vindo, para onde você vai. Aí você vai falar o quê? Para onde você está indo? Eu não sei também. Porque estou indo para a Terra do Fogo ou estou indo para o Peru? Mas, entendeu? É uma resposta complicada de responder. Não tem como.
Então era isso. E muitas vezes, depois de você ficar na casa de uma pessoa e ser bem recebido, a despedida é muito legal também. Porque o ser humano tem essa coisa de nômade dentro da gente ainda, sabe? Todo mundo quer viajar. Todo mundo se sente bem quando está viajando e está longe de casa. São raras as exceções. E você sente que quando você vai embora, você leva um pouquinho dessas pessoas com você, sabe? Parece até um clichê assim, mas um pouco... Você vê o desejo da pessoa, ela quer um pouco ir junto com você. Então isso é marcante. Às vezes você está concretizando um sonho que é dela, né? Então você sente isso, assim, de que está carregando sonhos, sabe? E durante esse teu trajeto você foi encontrando outros ciclistas que estavam fazendo algo, né, parecido ou mais ou menos que você, né? Como é que foram esses encontros, assim? O que te marcou? Eu tive 11 companheiros de viagem, contando com o Martinho, que foi o primeiro, né? Eu tive um francês que me acompanhou pela Argentina 45 dias, depois no sul, um pouco mais para o sul, 2 argentinos que nos acompanharam, um outro francês que apareceu do nada e ficou com a gente uma semana. Tá vindo de lugar nenhum, indo para lugar nenhum. Parece um cara. E aí teve mais para o sul um outro argentino na Terra do Fogo, depois o alemão que ficou 54 dias pelo Chile comigo, depois outro francês, mais lá na parte central do Chile, indo para o Atacama. Então, foram 11. 2 americanos que acompanharam eu e o alemão no sul do Chile durante 2 semanas. E o alemão, por exemplo, ele estava fazendo 2 meses de viagem ali pelo sul do Chile. E depois ele acabou ficando no sul do Chile, morando lá um tempo, porque ele gostava muito de cães e tem muitas fazendas de criação de huskies no sul do Chile. E ele acabou ficando lá. O francês, depois desses 45 dias com a gente, comigo, ele foi até Cuba. Ele terminou a viagem dele em Cuba. A gente se separou porque ele tinha uma rota diferente, né? E foi muito legal, uma companhia assim muito, muito bacana. A gente vivia coisas intensas junto, né? E dois jovens descobrindo a Argentina. E muitos perrengues. Você tem contato com eles ainda? Ou... Eu tenho a possibilidade do contato, mas não falo com todos, não. Não falo. Recentemente eu mandei um e-mail pro americano que me acompanhou no Chile. Desculpa te interromper, Thiago, mas a gente está mostrando algumas imagens. Se você quiser comentar. Olha só. Essa daí é no Peru. Viajantes aleatórios que eu encontrei pelo caminho. Aqui é em Criciúma. No trevo de Criciúma, eles me deram R$50, esses caras. Patrocinaram aí um trecho da tua viagem, então. Que legal. Aconteceu muito, sabe? De me darem dinheiro, assim. Eu gostei, nossa, a tua ideia é sensacional, vou te dar uma grana aqui e tal. Aconteceu uma dezena de vezes, assim, de me darem dinheiro. Que legal. E brasileiro que eu encontrei, uma vez eu encontrei no Uruguai um brasileiro que estava viajando de moto. E 6 meses depois eu encontrei o mesmo brasileiro na rua, no Chile. Tipo, por acaso. Aleatório. Você acredita? Olha só. Aí interior da Argentina, olha, um protesto, ninguém passava. E a gente conseguiu passar. Olha só. Foi bem engraçado esse momento aí. Eles pegaram a bandeira do Brasil e ficaram assim, Ronaldinho! O argentino é muito legal. Né? A gente tem essa coisa, essa rixa, né? Que é futebolística. Ó, fazendo pão, a gente fez pão aí nessa churrasqueira, lá no meio da Patagônia. Eles fizeram, né? Eu não sou um bom cozinheiro. Não era. Só experimentou depois. Aí com os 2 franceses lá, ó, em Comodoro Rivadavia, no sul da Argentina, essa cidade aí isolada no meio da secura, ó. Aí na Pampa, Argentina, depois de jantar, lambendo as colheres, porque a gente estava sem comida já, porque o vento atrasou a gente e ficamos sem mantimento, sem banho, sem comida. Ó o gesso aí, ó. Tá. De quando você o gesso recomeçou a tua viagem. Na estrada, ficou ali.
olha só. O Martinho e um outro amigo nosso que nos acompanhou os primeiros dias de viagem. E aí é no Chile, foto feita pelo francês Olivier. Aí é Chile também. O mais legal de estar acompanhado é que você tem fotos boas de você. Ah, sim. Que na época, aí é no deserto do Atacama, ó, sozinho. Ah, essa foto é linda, nossa. Quando você tem companhia, tem fotos, né, Sim. suas. Porque na época não tinha essa coisa de selfie. Uhum. Eu tenho 20, eu contei as selfies da viagem. De 9.000 fotos, eu tenho 20 fotos que eu tirei minha. Uhum. E não tinha esse... Até porque as câmeras de celular na época eram terríveis. Eram boas, né? Uhum. Então eu tenho pouquíssimas selfies. Uhum. E tá acompanhado, as melhores fotos que eu tenho da viagem são as fotos que os meus companheiros fizeram de mim. Uhum. E você gosta bastante de fotografia, né? Eu gosto muito. Você trabalhou com fotos, né? Então preza muito por essa qualidade. Gosto de foto. Você tem 9.000 fotos? Só. Da viagem. É pouco. É pouco. Hoje em dia a gente tira... Se considerar que a gente vai ali na esquina hoje e volta com 300 fotos. Hoje você faz um pedal de um dia, você tira 200, né? Eu era econômico nas fotos. Bem econômico. Alguns períodos você tinha ali um companheiro, uma companhia. Claro que você vai encontrando pessoas pelo caminho, né? Pessoas transitórias. Mas boa parte dessa viagem ela é em solidão. A maior parte, 70% da viagem foi sozinho. 70%. E como é que é lidar com isso, né? A gente sabe que solidão às vezes é bom, estar sozinho, mas tem horas que isso pesa, né? Como é que você lidou com isso? É meio conflituoso, né? Eu tenho trechos até da história que eu falo isso, que às vezes a solidão machucava um pouco, porque você queria companhia em alguns momentos, principalmente momentos difíceis. Eu posso citar uma passagem no sul do Chile, no sul da Argentina, se não me engano. Não, no sul do Chile. Que veio uma tempestade de vento e eu estava desabrigado, fim de tarde, a temperatura caindo, eu tinha que achar um lugar para acampar e não estava encontrando. Pedi abrigo a uma fazenda, o fazendeiro se negou, raramente acontece isso, mas ele se negou. Aí eu lembrei de uma casa abandonada que eu tinha visto uns 3 quilômetros atrás. Voltei para a casa abandonada, pulei a cerca com a bike e fui ver que situação que era. De acordo com a situação que está a casa, você sabe se ela está realmente abandonada e quanto tempo ela está abandonada. Ela parecia realmente abandonada há muito tempo. Na porta de trás tinha um arame, fechando a porta da cozinha. Eu entrei. E aí me protegi do vento, o vento piorou. E eu fiquei lá dentro abrigado. Depois que a adrenalina passa... E você se dá conta do que você está vivendo ali, isolado numa casinha no meio do vento, no sul do Chile. Aí dá uma... É meio pesado assim, sabe? E aí nesses momentos eu sentia. Se tivesse alguém comigo ali, ia ser mais fácil de lidar com isso, sabe? Esse momento de solidão. Então esse tipo de situação. Mas no geral eu me dou muito bem comigo mesmo. Então, assim, cruzar o deserto do Atacama sozinho era parte do plano. E deu certo de não ter companhia. E foi ótimo. Que eu queria fazer do meu ritmo, do meu jeito. E contemplar o deserto e acampar em qualquer lugar no meio do deserto sozinho. Tomar as decisões sozinho. Isso foi muito legal. Foi uma experiência boa. E claro que... milhares, centenas pelo menos de pessoas já devem ter perguntado isso para ti. E desistir? Não tem como, né? Porque às vezes você está no meio de uma dificuldade e você pensa em desistir. Mas como assim desistir, né? Você vai desistir e aí vem alguém te buscar? Pai, vem me buscar. Não é. E aí no dia seguinte, a dificuldade do dia já foi, já passou. E aí você segue. Não tem opção. Teve momentos ali eu falei do Léo que está descendo agora do Alasca para Ushuaia. Ele está chegando ali na Terra do Fogo, né? Daqui a pouco. E é um vento contra. São 2.000 quilômetros com vento contra. É uma tortura chinesa. E ali você pensa. Teve dias que eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Você não sai do lugar. É um vento fortíssimo contra, com tempo bom. E nesses dias eu fui no meu limite físico e mental, assim.
de enlouquecer mesmo, de gritar, e sabe? Mas depois que passa o dia, outro dia vem e aí só vai, sabe? Tirando o acidente que aconteceu ali já na partida, mas você chegou a se machucar depois, assim, durante o teu caminho, ter que ficar parado por conta disso? Como é que você lidou com as dores do corpo? Bom, depois que eu voltei, depois da fratura, eu tive tendinite no joelho. Porque eu tinha me machucado também nas pernas, então eu acabei forçando mais um joelho do que o outro. Compensando. E aí tive tendinite, resolvi aqui em Florianópolis, tomei um anti-inflamatório e resolvi. E tive uma queda no sul da Argentina. Eu tava chovendo e eu comecei o dia de Havaianas. E aí eu caí, bati o pé no chão, né? E machuquei o pé. É pedalar de Havaianas? Pedalar de Havaianas. Mas nós nem tava te patrocinando para te pedalar de Havaianas. Então foi isso, não... Mais nada. Acho que numa viagem dessa é mais difícil lidar com a mente, né? Do que acho que o corpo ele vai se adaptando, né? A gente já conversou com outras pessoas que não, o corpo ele... A gente vira uma máquina. É impressionante. No começo dói um pouco, machuca, né? Dor nos glúteos, dor nas pernas. Eu tive nos treinos, naquele ano de treino com o Martinho, nas primeiras vezes que eu pedalei longo, eu tive tendinite na mão, aquela que pega o braço inteiro, de ter que ficar 15 dias parado. Mas a gente o corpo é uma máquina. É impressionante. Você vira vai se assim, adaptando. Você não fica doente, é uma coisa de louco, meses sem ficar gripado. Embora tenha mudanças drásticas, né, de altitude, de temperatura, de tudo assim, isso. é incrível, o corpo humano realmente é incrível. Quando você coloca ele à prova, ele dá um resultado assim absurdo. Você não se imaginava, talvez, fosse... Chegou uma hora da viagem que a sensação era que eu podia pedalar indefinidamente, sabe? Que eu parava porque escurecia, porque tinha que parar à noite, mas o corpo parecia não ter limite. E a gente entende daí esses atletas, né, que conseguem fazer coisas absurdas, de pedalar 300 quilômetros no dia. O Léo que está fazendo isso todo dia. E você entende como que é, porque o corpo realmente se adapta. É óbvio que de vez em quando o corpo pedia um descanso. Você não pedalou todos os dias? Não pedalei todos os dias. Às vezes eu fiquei parado 2 dias em um lugar, ou senão pedalava 5, 6 dias, e depois desses 5, 6 dias o corpo naturalmente pede um descanso e você fica. Ou porque você encontrou gente bacana e resolve ficar uns dias numa localidade. Eu não fiz a conta, mas eu devo ter pedalado uns 70% dos dias nesse ano, 75% dos dias. Acho que tem mais algumas fotos ali. Ó, neve no Chile. Primeira vez que eu toquei, né? Neve fresca, né? Aí indo para Ushuaia. A Pampa, Argentina. Eu selecionei aí um monte de fotos da bike, né? Voltou a foto dos catarinenses. Aí no Salar do Uyuni, que também é uma maravilha da natureza. Não tem outra palavra. Aquilo é lindo demais. Tiveram momentos assim de medo, assim, onde você temeu pela sua vida, algo nesse sentido? Sim, teve. Acho que 3 momentos. O primeiro foi no sul da Argentina, que eu peguei uma tempestade com um alemão à noite na barraca, e eu tive que tomar atitudes de me proteger, assim, de colocar a bagagem em cima de mim e ficar segurando a barraca por dentro durante 5 horas de tempestade para não voar com a barraca. Bem estressante, até às 5 da manhã, e apagar, desmaiar de cansaço e acordar na lama, com a cara na lama assim. Teve um dia no norte do Chile que eu acampei no deserto sozinho, um dia normal, e eu tive uma espécie de alergia, uma crise alérgica, uma coceira generalizada, o coração disparando, e eu achei que eu estava tendo um treco.
sozinho, sozinho, no meio do nada. E eu estava num lugar que ninguém ia me ver. Aham. Eu estava num lugar cheio de pedras, realmente escondido, para ninguém me ver. Sim. E aí, se acontecesse alguma coisa comigo, eu ia ficar indefinidamente ali. Né? A única reação que eu tive foi, durante a madrugada, pegar o meu passaporte e colocar no bolso. Nossa. Foi isso que eu fiz. E depois passou. Passou o mal-estar, não sei o que aconteceu. E na Amazônia peruana, que à noite eu acampei fora eu passei por um povoado, não me senti à vontade para acampar. Você tem que sentir às vezes o lugar que você está. Quando tem olhares estranhos, é melhor você não ficar. Certo. E você vai desenvolvendo esse senso, né? E aí me afastei à noite já do povoado, acampei na beira da rodovia, do lado da selva. E aí, de madrugada, um animal veio perto da barraca e começou a cheirar a barraca. Eu não sei que bicho que era. Não sei. Como é que dorme? Né? Aí a minha reação foi pegar o canivete e ficar com o canivete na mão. Em alerta. Em alerta. Né? Não faço ideia que animal Não que é. sabe. Passou a noite acordado. E no Chile teve uma situação engraçada, que foi um animal também, que começou a mexer na minha barraca de madrugada, mas era um ratinho. E ele começou a cavar por baixo da barraca. E ele fez isso durante a madrugada inteira. E não me deixou dormir. Mas você chegou a ver que era? Eu vi depois de algumas horas que era um rato. Eu sabia que era um bicho esperto, porque ele mexia no meu lixo, que estava ali fora e tal. E às 4 da manhã ele subiu entre o mosquiteiro e a capa da barraca. E aí eu já, né, meio grogue de sono, aí eu vi o rato pertinho de mim assim, um rabão comprido. Aí eu falei, filho da mãe, é você. Que susto. E não me deixou aí eu dei dormir. risada. Primeiro eu dei um grito de susto, Sim. depois eu dei risada, porque era um ratinho. E às 5 da manhã ele foi dormir. Ah, tá, na tua hora. Eu nunca acordei cedo. Não, eu nunca saí cedo para pedalar. Como é que era essa tua rotina? Eu saía tarde da barraca. Eu saía da barraca quando estava já ruim de ficar dentro da barraca por causa do sol. Eu nunca acordei cedo na viagem. Eu saía da barraca 9 horas da manhã, já com o sol já pegando, sabe? Não tinha essa... Se fosse hoje, eu acho que eu ia acordar mais cedo. Eu virei essa pessoa de acordar mais cedo. Mas na época eu dormia muito. Em algumas situações, no deserto, por exemplo, eu ficava até 12 horas dentro da barraca. Porque você dorme com o sol e acorda com o sol. E boa parte desse tempo descansando, me repondo do esforço. E como é que era com a questão de alimentação? Você chegou a... Eu cozinhava, né? Ou chegar, nossa, não vou chegar em tal lugar, não tenho nada para comer. Fiquei sem água. Fiquei, já aconteceu. Mas comida eu fazia, né? Eu não fazia nada muito elaborado, porque um fogareiro só, com uma panela só, você só consegue fazer o que você consegue fazer junto. Né? Então era um macarrão com legumes, era coisa assim. De vez em quando um arroz. Né? Você viajou com que peso? Eu não sei te dizer, depende do local. Onde eu tinha que levar muita comida e muita água era mais peso. E onde tinha que levar menos era menos peso, né? No sul do Chile, que tem muita água pura descendo da montanha, na carretera austral, você não precisa carregar água. Você tem água disponível a qualquer hora. Mas no deserto você tem que carregar água para 2 dias. Porque não é sempre que você vai cruzar com um caminhoneiro para pegar água. E lá não tem posto de combustível, não. Não tem. É o nada mesmo. Tem uma casinha ali, de repente, que tem uma sopinha, alguma coisa assim, muito familiar. Postos de combustíveis grandes, como tem no Brasil, com churrascaria, loja de conveniência. É só aqui. É só aqui, não tem lá. Não tem nada disso. Não tem. O que você acha que mais impactou na tua vida durante esse percurso? Perguntinha difícil. Eu não sei, Graziela. Então vamos falar assim, como é que era o Thiago antes e como é que o Thiago saiu e qual foi o Thiago que voltou? Acho que tem coisas que eu não mudei, sabe? Tem coisas que a gente não muda, assim, traços da personalidade que são para sempre, né? Mas eu acho que me mostrou que se a gente quer uma coisa, você consegue.
E é só ir atrás, sabe? Eu acho que isso foi o ponto principal, assim. Você faria de novo? Outra viagem em outro lugar, sim. O mesmo trecho, talvez não, né? Mas sairia porque de novo. perde um pouco o encanto Sim. das descobertas e tudo. Seria interessante fazer algo parecido, porque eu mudei muito em alguns aspectos, né? Tudo era novo para mim na época, né? Essa experiência como um todo era muito, muito nova para mim. Eu acho que não teria o mesmo gosto, teria uma viagem diferente, né? Seriam experiências diferentes, talvez. Então Mas a bike não saiu da minha vida, né? A bike continua na minha vida, eu uso todo dia, não dirijo faz anos. E até faço bicicletas, né? Já construí 3 bicicletas. Ah, sim, vamos falar sobre isso. Então, né? Você fez bicicletas de bambu. Eu fiz 2 de bambu, uma eu uso ainda. E agora fiz há poucos meses uma bike de carbono, toda artesanal, feita à mão. Que é a bicicleta que você pedala Que diariamente. é a bike que eu tenho usado para ir para o trabalho todos os dias. Você só se locomove de bicicleta? Só. Eventualmente pego um Uber, né? Sim, mas teu dia a dia, tua rotina É bike. é bike. É bike. Ah, Virou hábito, né? Quando uma coisa vira hábito, não tem que pensar, é tudo automático. Então, pode fazer chuva, sol, eu tô indo de bike pro trabalho, assim. É muito bom pra mim. Gosto muito. Ah, tá ali, ó. Essa é bem recente. Aí é bem recente. Essa é bem recente. Descendo a Serra da Graciosa, lá no Paraná. Essa foi a bike que eu construí. Essa é a tua bike. Ela é muito gostosa de pedalar, macia e levinha, tá com 9 quilos. Que legal, ó. Olha só. O processo todo artesanal, assim, em casa mesmo, sabe? Fui construindo. De bambu. Essa é de bambu. Essa eu fiz uns anos antes aí. Você ainda as tem? Tem. Ela tá assim agora, ela tá preta. Mas esse quadro vai durar para sempre. Vai durar para sempre. Indestrutível. A bike legal. de carbono, ela talvez não dure para sempre, porque bicicletas de carbono têm uma vida útil. O carbono, né, ele vai perdendo um pouco das características iniciais. Mas essa bike de bambu, aliás, o bambu é o melhor material que eu já usei para fazer bike. Assim. Tem características físicas incríveis. E fica... É uma bike macia, ela amortece alguns solavancos, trepidações da estrada naturalmente, sabe? É resistente. Muito resistente. Muito. Não quebra, simplesmente não quebra. Não quebra. Olha só. Você continua construindo outras ou... Acho que eu vou fazer uma para minha filha. Ela tem uma bike muito pesadinha. Ela está com 11 anos agora. A bike dela pesa 13,5 kg. Muito pesado. Pesa, né, quase se for ver, né, um terço do peso dela. Não sei quanto que ela está pesando agora. Paz. Mas já sabe que ela tem 11 anos. Mas aí eu quero envolver ela junto, sabe? Se ela quiser participar comigo. Ela já pedala contigo. Pedala comigo lá em Curitiba. O hábito. Adora pedal. Ela gosta mais de videogame, mas ela pedala também. Pedala. Tem que manter esses hábitos, tem que ter esse equilíbrio, que legal. Eu tô vendo que tem uma pergunta aqui, é do Leandro Bacedoni. Ele está perguntando se os lugares que você passou eram seguros ou se você passou algum sufoco em relação aos locais, assim. A gente já falou um pouquinho, mas então... Brasil é diferente, tá? Brasil é muito grande, muito urbano, muitas cidades, muita gente. Quando você sai do Brasil, você vê outro mundo. Tirando regiões como próximas a Buenos Aires, Santiago do Chile, as cidades são muito escassas, o campo é muito vasto, você fica mais à vontade. Então, se você quer fazer cicloturismo e tem um pouco de receio das cidades, eu recomendo você fazer o litoral uruguaio, porque é plano e muito tranquilo, muito seguro. Ou ir para o interiorzinho da Argentina. Falando dos lugares que eu conheço, né? Sim. Sem falar outros lugares lá fora, como a Europa, que tem vias cicláveis muito bem conhecidas. O Chile também é muito legal de pedalar. O sul do Peru. E você vai encontrar muita gente. No sul do Chile
E no sul do Peru, você vai encontrar muita gente de fora pedalando aqui na América do Sul. Europeus, eles adoram esses roteiros, esses trechos. Se você quer pedalar e encontrar gente... Sim, se sentir mais seguro, né? É o ideal. Mas o Brasil é diferente. Não que eu tenha sentido medo, você tem que ser um pouco mais cuidadoso. É muita gente, é muito grande. Não tem como comparar com os outros países da América do Sul. O Brasil é diferenciado nesse sentido, muito urbanizado. É óbvio que tem campo, né? Tem inúmeras trilhas que a gente pode fazer no interior desse país. Aliás, eu preciso conhecer muitas. Eu estava falando para você que eu fiz um trecho aqui em Santa Catarina do Circuito das Araucárias, né? Mas eu tenho amigos que podem falar muito melhor dos trechos aqui do Brasil do que eu. Eu tenho esse déficit ainda, eu preciso conhecer mais as trilhas do interior do Brasil, né? Eu cheguei a fazer algumas. A Graciosa mesmo, no Paraná, eu já desci mais de 20 vezes. Já pedalei ali em São Paulo, pelo litoral também. Fui de Curitiba até Paraty, no Rio de Janeiro, pelas praias. Então, essas viagenzinhas curtinhas eu faço de vez em quando, sabe? Mas nada comparado com uma imersão, né? Uma vivência de vida, assim, que é uma viagem longa. E você que praticamente só pedala, né? Que o teu meio de transporte é a bicicleta. Como é que você sente o trânsito? Questão de respeito, de segurança, esse é teu dia a dia. Eu me arrisco... Você que pedala, assim, que dica que você dá para quem quer, já faz isso e para quem quer começar, porque a maioria das pessoas não faz por medo. Olha, eu me arrisco mais no trânsito de Curitiba do que nesse ano aí de viagem, tá? Eu acho que o risco é maior. É muita loucura. Houve uma movimentação em 2012, 2013, 2014 para melhoria da estrutura cicloviária. Depois ela se perdeu um pouco. Mas falta muito ainda. Falta muito. Então, tem que tomar muito cuidado. Se você me tivesse feito essa pergunta 10 anos atrás, eu ia falar, pega a bike agora e vai pro trânsito e vai pro trabalho de bike. Hoje eu não sei. Eu tenho dúvida, eu acho que tem que ir com cautela. Sabe? O pessoal que usa bike deve estar bem bravo comigo falando isso, mas tem que tomar cuidado. Os carros estão maiores, os motoristas estão mais distraídos, todo mundo tem um celular no painel ou no colo, entendeu? Muitos acidentes acontecem por causa do uso do celular no volante. Os carros estão maiores, como eu disse, mais potentes, né? E então falta bastante. E Curitiba é legal, tem várias ciclovias ligando os parques e tudo, mas trechos para o trabalhador pegar de bike não são muitos para ir da periferia para o centro, sabe? E você vê que muitas das obras que são feitas não levam em conta isso. Simplesmente não fazem a ciclovia no projeto. Não tem ciclovia, não tem passarela. Então tem esse déficit, né? É uma pena. Então o que eu acho? Eu acho que dá para ir, dá para pegar de leve, pega um dia da semana, põe o capacete, põe a luva, retrovisor na cidade, eu acho fundamental. Eu sei que vocês que andam de trilha torcem um pouco o nariz para retrovisor. Mas a gente anda com o retrovisor é uma invenção até sensacional. Até chegar na trilha tem muita cidade no meio. O retrovisor é fantástico. Eu não consigo andar sem. O dia que quebrou, eu não consegui andar. Eu tive que comprar um outro retrovisor, porque me dá uma sensação, não só a sensação, mas uma segurança, né? De você ver o motorista atrás, você já sente, de acordo com o comportamento dele, né? Se ele está me vendo, se ele não está. E aí você sai da frente, né? Se precisar. Então é vital para mim. E depois que você vai pegando os trejeitos do trânsito, dá para investir mais e ir mais dias e sabe, e quando você vê você tá, né? Só que assim, trânsito você tem que ter atenção 100% do tempo, não tem como bobear um segundo. Mas se você cuidar bem dessa questão, ser bastante atento, é muito legal, né? Você economiza dinheiro, economiza tempo, dependendo do trajeto que você faz. Sim. É mais rápido fazer de bike, já chega no trabalho felizão, sim, né? Sim.
Então, eu só vejo pontos positivos. E cuida do físico, de graça. Eu ia perguntar, essa é a tua atividade física hoje? É pedalar? É. Essa é a tua rotina? Já tem 12 anos que eu vou pro trabalho de bike, né? Então, é um hábito super natural. São 14 km por dia que eu pedalo. E não pretendo parar, não. Você está melhor condicionado hoje do que quando começou a tua viagem lá atrás? Acredito que sim. Pode ser. Pode ser. Esses dias eu desci a serra, né, no Paraná ali, desci de novo a serra e subi. E foi legal, foi um teste que eu quis fazer para ver se eu aguentava subir, porque a minha bike não tem marchas. E eu subi, tranquilo assim. Nossa, que legal. Vamos falar um pouquinho aqui do teu livro de novo, né? Esse eu trouxe para vocês, tá? Obrigada. Já li, mas agora a gente recebe da mão, assim. O impresso. Né, o Trilhando Sonhos. E agora, traduzido para o inglês. Isso, eu tive a felicidade de traduzir para o inglês recentemente. E ele está à venda na Amazon em mais de 10 países. E está sendo uma experiência incrível. Ler o livro em inglês já foi legal. Eu tinha dúvida se ia perder a essência da história. E eu descobri que não. Eu leio, eu me vejo aqui no texto. Eu me escuto falando em inglês. Então... E essa facilidade que a gente tem hoje, né, de fazer essas publicações lá fora e tudo. E já vendi alguns exemplares lá fora. Já era um objetivo teu? Isso veio agora recentemente? Não, foi recente. O ano passado eu tive a ideia de traduzir. E foi um trabalho longo. Eu tive a ajuda de várias pessoas para a tradução desse livro. E hoje a gente tem algumas ferramentas também para tradução de expressões idiomáticas, né? Porque para a tradução ficar legal, você tem que ter a expressão, ali, né? Você não pode traduzir ao pé da letra, né? Então, a gente tem várias ferramentas também que ajudam nessa verificação, essa tradução. E também amigos que leram, me deram feedback, amigos nativos do inglês também, que puderam ler. E eu fiquei confiante, falei, não, acho que dá para publicar. Não estou dizendo que é um texto perfeito, como se fosse um nativo escrevendo, mas acho que está de bom tamanho para um brasileiro. Assim como quando a gente lê também os livros traduzidos, né? Algumas coisas às vezes não fazem muito sentido para nós, se a tradução não for muito boa, mas... Não é bem só a tradução esse trabalho, é um trabalho de adaptação. Eu, além de traduzir, eu cortei alguns trechos que não fazem sentido lá fora. Visões abrasileiradas ou trechos que eu falei pro brasileiro, eu acabei cortando. E também uma coisa que eu quero trazer para a versão em português, eu cortei algumas passagens que não somam a história. Agora você quer reeditar? Eu quero reeditar o em português, trazendo essas melhorias aí. Tem alguns trechos que por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu encontrei no sul do Rio Grande do Sul um senhor que bebia cachaça e estava viajando de bike. E a gente pedalou 4 km junto e eu despistei ele na entrada de uma cidade. E assim, isso não agregou na história, ele não me mostrou nada, não trouxe nada, não levou nada. E aí eu cortei esse trecho. Agora, pessoas que vêm e deixam alguma informação, participam de alguma coisa, vivem alguma coisa comigo, eu deixei e faz parte da história. É um livro de memórias, né? Então, difícil cortar as coisas. Sim, escolher, né? Aquilo que não vai entrar no livro, né? É bem difícil cortar. Deve ser e ele ficou menor, ele está mais grosso, porque o papel é mais grosso. Mas ele tem menos páginas, 40 páginas a menos do que a versão em português. Olha só. Tá mais curtinho. Mais curtinho. Né? Mas, olha, gente, recomendadíssimo, né? Porque sempre que você lê uma história de alguém, né, que pedalou pelo mundo, uma história de uma viagem, você entra na história, né? Tem momentos ali que você está lendo e você está enxergando a paisagem, mesmo que não tenha visto uma foto, você tem os sentimentos, né? Que quem está lendo consegue sentir aquilo que o ciclista está passando. E é encantador. Eu me apaixonei pelo livro. Eu, vivendo essa experiência, eu acabei conhecendo gente que fez isso também. Fez coisas parecidas. Viagens mais curtas, mais longas. E depois eu vou passar para vocês uma listinha com alguns nomes. Ótimo. De pessoas que eu acho que tem que estar aqui contando a história delas.
São caras, são pessoas excepcionais, assim, que têm histórias legais para contar. Porque as pessoas, às vezes, elas passam pelo mesmo local, mas elas vão enxergar de forma diferente, né? Total. A experiência, a bagagem que já traz da vida faz ver de outra forma, né? Você falou daquele post que você viu no Instagram, que a pessoa colocou lá os livros, né, que ela leu. Isso. Eu achei lindo aquele post. Sim. E ele fala no post que cada um tem uma visão, cada livro é diferente, né? Cada um enxerga aquela vivência de um jeito muito particular. Acho que cada um acha o que está procurando, sabe? E mesmo que de forma inconsciente, assim, a pessoa acaba encontrando o que está na vibe dela. O que você estava procurando quando saiu? Eu queria aventura, né? Queria viver coisas inusitadas. E sempre achei que não era tão perigoso assim, e também senti isso, sabe? Eu sei de histórias de cicloviajantes em apuros, mas acho que a maioria realmente sente isso, que não é tão perigoso assim. E era isso que eu queria viver uma aventura mesmo, assim. Você achou? De forma bem pura mesmo, assim, sabe? Eu queria mesmo, não queria só... Até porque não tinha rede social, né? Então, viajei muito para mim. E então era isso, a vivência mesmo que eu queria. Isso você conseguiu sentir. Foi bem mesmo. intenso, foi bem intenso, assim. Os anos vão passando, a memória continua. Parece que a intensidade, quando eu tento descrever, parece que já não vem com aquela intensidade tão forte assim, né? Mas foi um ano bem intenso, bem vivido. Que legal, né? Que vai levar para sempre, né? A tua filha tem 11 anos, 11, né? vai fazer 12 em janeiro. Como é que você conta para ela? Como é que ela vê isso, assim? Ela sabe. Eu já falei para ela ler o meu livro. Acho que já está chegando na idade que ela vai entender o que está escrito ali, sabe? É um livro leve, tá? É um livro, você sabe, né? Não acontece nada pesado. Crianças podem ler. De 8 a 80. Mas ela ainda não leu o livro, né, inteiro. Ela leu uns trechinhos e tal. Recentemente, um trecho do livro apareceu numa prova de português da escola dela. Olha só. E aí ela falou: a professora não sabia que você era meu pai. Falou assim pra mim. Meu Deus, meu pai é famoso, tá na prova da escola, que legal. Então essa troca é bem legal, assim. As mensagens que eu recebo de gente que leu, é surreal, assim. O livro, apesar de toda a tecnologia que a gente tem, o livro é uma ferramenta muito incrível. Sim. As pessoas leem ainda, né? E é uma ferramenta que cabe qualquer coisa. Não tem um limite da mídia, né? Que nem um filme que são 2 horas, uma música 3 minutos. Cabe tudo dentro do livro. Então eu acho que é uma coisa incrível. A transferência de ideias que um livro permite é incomparável com outra mídia, assim, sabe? Na quantidade de informação que cabe. É muito louco isso, né? Eu acho muito louco. Você pensa em escrever outro livro, outra história, outro... Não sei. Não, acho que tenho que viver uma coisa forte para escrever um livro, sabe? Mas talvez eu venha a traduzir para o espanhol, que é um mercado grande também, né? Que vai atingir também os lugares que você passou, né? Exato, exatamente. E talvez traduzir para o espanhol seja mais difícil do que para o inglês. Eu acho. Você traduzir algo de uma língua rica para uma língua mais simples, que é o inglês, é mais fácil. E o espanhol, ele é quase tão rico quanto o português, sabe? Então é uma língua cheia de nuances. E então eu acho que seria um desafio bem grande, assim, traduzir para o espanhol. E conseguir passar a essência, né? Não deixar se perder essa emoção. Mas então tá aí, ó. Tá um projeto aí, então, já na mente, já talvez tá ali. Talvez ano que vem, já tá ali. Um por ano. Vamos fazer um por ano. Nossa, um por ano já é um bom projeto. Eu quero mandar aqui, né, um beijo pro Jorge Bortolotto. O Jorge é do canal Bike é Saúde, é um podcast que tem lá em Criciúma. Então, né, o Jorge deve ter visto aí as fotos que a gente passou ali, né?
que é lá da terra dele. Que legal, e o Jorge está acompanhando a gente aqui também. Se tem alguém aqui nos vendo, nos ouvindo, que ainda vai ver e está pensando em fazer uma viagem de bike, o que você falaria para essa pessoa? Que conselho você daria? No que ela deveria prestar mais atenção durante o planejamento? Coisas que você não percebeu no seu e gostaria de ter percebido ou gostaria de ter ouvido? Hoje tem equipamentos melhores para se fazer isso, né? Parece que 15 anos é pouco tempo, mas não é bastante tempo. As bikes tem bikes próprias para viagem hoje. Você tinha até na época, mas era mais difícil de conseguir. Então a minha bike era uma mountain bike adaptada, aro 26, com um bagageiro de ferro que eu mandei soldar. Uma bike comum. Hoje você tem equipamentos melhores. E outras coisas também para documentar, como drones, né? Que na época era um sonho, assim. Hoje é barato até. Mas eu acho que seria legal treinar um pouco nas estradas, se você não pedala. Entender como é que é a dinâmica de estar na estrada. É mais importante a postura do que o condicionamento. Numa viagem longa, o condicionamento você ganha ele uma hora ou outra. Agora, a saber se comportar na estrada, você já tem que chegar sabendo, sabe? Senão é risco desnecessário, eu acho. E só isso, assim, não tem muito segredo. A bike é um negócio simples, né? E tem que ser simples. Tem que ser simples. Você encoraja as pessoas a fazer isso? A viajarem de bicicleta? Sim, claro. Isso é algo que vai. Você estava me falando há pouco, antes das suas experiências, né? Sim, sim. E dá para ver o brilho nos olhos, assim, de quem está contando. E eu acho que a bike propicia isso. Mesmo que seja um pedal curtinho, numa estradinha de terra próxima da tua cidade, já vai trazer histórias. Né? Então, não tem lado negativo, não. Não tem, não. Sim, tem um pouquinho de atenção, mas vai. Tem que tomar cuidado, né? Se arriscar de forma desnecessária, não precisa. O cicloturismo eu estava falando também para vocês hoje antes, que tem dezenas de modalidades em cima da bicicleta, né? Então, o cicloturismo é uma delas. Né? Tem o pedal mais agressivo de trilha, que você tem que estar todo protegido. Tem a pessoa que trabalha com a bicicleta. Tem a mamãe que leva os filhos na escola de bicicleta, tem a menina de Morretes que deixa a bike na rodoviária, a Barra Forte, enferrujada, para pegar o ônibus, para trabalhar na cidade vizinha. Tem o cara de estrada, tem o cara urbano que usa todo dia. A única coisa em comum que essas pessoas têm é que elas estão em cima de duas rodas, mas a modalidade é totalmente diferente, né? E o mountain bike é o que traz as pessoas. A maioria das pessoas entra porque o fulano do amigo que pedala com o grupo, não sei de onde, convidou ele. E aí entrou e já era, né? Você sabe. Abre as portas. Depois que entrou não sai mais. Não tem volta. Não. É uma viagem sem volta. Bruno é teu irmão? Bruno tá aqui mandando um abraço, né? Acompanhar isso naquela época era deixar o coração apertado. Imagina, né? Imagina se não. Mandar mais um beijo. Quem tá aqui é a Maristela também, o Leandro, né? Que mandou a pergunta e tá agradecendo por ter compartilhado essa experiência, né? Foi muito legal mesmo. Tiago, a gente está com o nosso tempo aqui, né? Passou bem rápido, né? Essa nossa conversa. Passou mesmo. Mas eu vou pedir aqui para a gente encerrar, então, para você deixar aquele conselho de mestre aqui para nós hoje. Eu acho que seguir os sonhos, né? Eu sempre imaginei isso. Eu acho que quando você quer muito uma coisa e você sonha com aquilo, ela vai funcionar melhor do que se você não sonhar antes, sabe? Então, tudo que você tem que colocar energia e você puder idealizar antes, eu acho melhor do que simplesmente fazer uma coisa por fazer. Ou porque alguém pediu, alguém falou, ou porque é moda. Então, isso era um sonho. E aí, é muito forte. É muito forte.
É isso. É isso. Que legal. Então, Tiago, muito obrigada por você ter vindo até aqui hoje, né? Você veio de Curitiba. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. A gente recomenda e leiam, né? Leiam o livro do Tiago. O livro do Tiago é maravilhoso. Você vai se sentir ali no caminho, né? Vai se sentir viajando com ele. É muito gostoso mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, nessa. Ó, Trilhando Sonhos. E deixa eu mostrar o outro aqui também, né? Long Ride South. Olha só, versão o título em mudou. Inglês já. Que legal, né? E daqui a pouco já uma versão em espanhol. Vamos ver, espero que sim. Vamos esperar que sim. Super obrigada, Tiago. A gente vai te entregar, já está aqui com a gente, né? Um brinde da Opa Beer para levar lá para Curitiba que legal, hoje, que legal. Né? Então a gente já agradece aqui a Opa, agradece a Pedalize também. Se quiser agradecer alguém especial aqui, encerrar. Agradecer a vocês pelo convite, eu adorei. A gente pôde, agora há pouco, antes daqui, tomar um café juntos. Pude conhecer vocês, são pessoas incríveis, que eu com certeza vou manter contato. E já estão convidados para ir para Curitiba lá, para a gente descer a serra juntos. Que legal. A gente já aceitou, né? De verdade. Não, isso... Nós já aceitamos. Aqui não tem aquele convite, passa lá em casa, não, porque a gente vai mesmo, tá? Só descer. Não, mas não é só descida, viu? Tem um pouquinho de subida. Tem que subir para descer. Tem que subir. Então tá. Mas a gente vai, então depois a gente mostra isso aqui no Mestres do Pedal também. Super obrigada, então, Obrigado. Tiago. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Um beijo para todos e até a próxima.